Aqui fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Perversão aqui é injustiça. Contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm, que retêm, que desprezam, que põem debaixo dos pés a verdade pela injustiça. Hoje nós temos a verdade, a realidade. Hoje nós temos a palavra de Deus. Temos a moralidade humana. Pelo menos no padrão humano havia uma moralidade. Havia o padrão mínimo do comportamento humano. Hoje, o que está acontecendo? Isso tudo está sendo pisoteado. Não existe mais moralidade humana. Tudo é aceitável hoje. Tudo pode hoje. As pessoas sentem a liberdade de ir para a rua e reivindicar direitos. Daqui a pouquinho vai ter ladrões indo para a rua reivindicando seus direitos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Isso é, irmãos, olha só como Deus é maravilhoso ao compor a Bíblia através dos apóstolos. Isso está em contraste com o versículo 17. O que o versículo 17 diz? A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé para fé. O que é revelado aqui no versículo 17? A justiça de Deus se revela. Onde? No Evangelho de fé para fé. No versículo 18 fala: a ira de Deus se revela. No versículo 17 é a justiça de Deus que se revela. No versículo 18 é a ira de Deus que se revela. Se revela no Evangelho a justiça de Deus, de fé para fé. E no versículo 18, a ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Originalmente, queridos irmãos, o que existia na humanidade antes do advento, antes da vinda de Jesus Cristo, 2000 anos atrás, era a ira de Deus. Só havia a ira de Deus, que se revelava do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Mas graças a Deus, Deus mudou a nossa história. Deus mudou a história do ser humano, porque a partir da redenção de Cristo, agora é a justiça de Deus que se revela no Evangelho para a fé. Essa fé que está dentro de nós. Queridos irmãos, por isso que o Evangelho é importante. Por isso que a fé do Evangelho é importante. Por isso que desta vez, nesta conferência, nós queremos que o Senhor nos fale, para que nós possamos realmente assumir esse encargo diante do Senhor, na questão do Evangelho. O livro de Romanos começa de uma maneira bem diferente de Efésios. Efésios, como é que começa? Nós estamos muito familiarizados com Efésios. Bendito Deus e Pai, versículo 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a filiação. É assim que Efésios começa lá dos céus, começa com a eleição de Deus e a predestinação de Deus. E como é que Romanos começa? Romanos começa com a queda do homem, com a condição caída do homem. A partir do versículo 18 até, irmãos, a metade do capítulo 3, descreve a condição lamentável, lastimável, deplorável do homem. Essa mensagem não é para a gente pular, não é para a gente vibrar. É para conhecer onde estávamos nós, onde está a sociedade humana hoje. É para despertar em nós o fogo do Evangelho. O homem precisa da salvação de Deus. Deus precisa de evangelistas. Deus precisa de homens cheios do amor dele, para sair e resgatar as pessoas que estão nessas condições. Essas pessoas estão debaixo da condenação de Deus. Se nós não fizermos nada, o destino dessas pessoas, incluindo nossos parentes, familiares, o vovô, a vovó, o seu filho, o seu pai, o seu irmão,
o destino dele será o lago de fogo. Romanos começa com a queda do homem, mas continua. A partir do capítulo 3 entra a redenção de Cristo. Daí vem a justificação de Deus, a santificação de Deus. Daí vai avançando nos capítulos seguintes, a transformação, a conformação e no final a glorificação. Começa com um pecador, um inimigo de Deus, e graças ao Senhor termina com um filho de Deus. Filho de Deus maduro, glorificado. Você não está contente de estar aqui hoje de manhã? Eu era esse pecador. Eu estava em Romanos capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20. Eu estava nessa condição. Mas hoje eu sou um filho de Deus. E estou nesse processo. Já estou lá na santificação, na transformação, conformação. E eu aguardo junto com vocês o dia da glorificação. Para que nós ofertamos? Não ofertamos só para a igreja ter dinheiro. Não, nós ofertamos para ter fundos para a propagação do Evangelho. Para suprir aqueles que vão em nosso lugar. Nós não podemos sair para outros países. Nós não podemos sair para outras cidades. Então nós suprimos aqueles que podem sair. Mas nós podemos pregar o Evangelho onde nós moramos. Você pode ir para casa ao lado da sua casa. Você pode ir aos seus familiares na sua cidade. Pode falar aos seus colegas de trabalho, aos seus colegas de faculdade. Todos nós temos uma responsabilidade. A ira de Deus. Vamos ler um pouquinho sobre a ira de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 5. Essa palavra é repetida muitas vezes nesse livro. Se o Evangelho não entrar, o que vai prevalecer para essas pessoas é a ira de Deus. E também nós, irmãos, se nós não amadurecermos, não crermos no Evangelho, e não estivermos nesse processo de transformação, conformação, santificação, a ira de Deus também vai cair sobre nós. Ele vai voltar como juiz. Como eu falei já, ele não vai voltar como roupas brancas e esvoaçantes. Oh, meu filho, está tudo bem, vamos subir para o céu. Não, não, não. Nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E vamos ser julgados no quesito do azeite. Quanto azeite você tem, quanto você cresceu em vida, isso está em Mateus 25. Quanto espírito você tem, quanto você deixou o espírito saturar sua alma ou seu corpo. E no segundo quesito, que é quanto você multiplicou os seus talentos. É vida e a obra. Quanto você serviu o Senhor? Quantos frutos você vai apresentar para o Senhor? Tem um hino no nosso inário que fala: como posso ir de mãos vazias diante de ti? De uma irmã que estava morrendo, e ela se deu conta que ela estava se encontrando com o seu Senhor, estava indo ao encontro do seu Senhor com as mãos vazias, sem ter produzido nenhum fruto. Daí ela compôs esse hino antes de morrer. E através desse hino, milhões foram inspirados para pregar o Evangelho. Nós não podemos ir para o Senhor de mãos vazias. Nós temos que apresentar frutos para o Senhor. Então, queridos irmãos, ira de Deus. Vamos ler então Romanos 2, 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Está vendo? Versículo 8. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Claro, irmãos, isso tudo se aplica aos incrédulos. Mas se você olhar detalhadamente, pode se aplicar a nós também. Capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Capítulo 9, versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira
preparados para a perdição? Nós éramos esses vasos de ira. Hoje o que nós somos? Hoje nós somos vasos de misericórdia. Louvado seja o Senhor. Então, voltando ao versículo 18, esses homens detêm a verdade pela injustiça. Detém quer dizer reter, suprimir, pôr debaixo dos pés, pisar, não deixar aparecer. A verdade de Deus está sendo proclamada. Irmão, nós temos que inundar esse mundo com a verdade de Deus, com a verdade do Evangelho, com a fé do Evangelho. Nós temos que ser os arautos de Jesus Cristo, tocar a trombeta. Não podemos ficar mais em silêncio. A igreja precisa se manifestar. Você sabia, irmãos? É por causa do silêncio da igreja que hoje existe o casamento do mesmo sexo, que hoje o homossexualismo domina a sociedade humana hoje. É algo aceitável, porque a igreja permaneceu em silêncio. Versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, não tem desculpa. Deus, o que de Deus se pode conhecer é manifesto, está patente, está muito evidente, porque Deus lhes manifestou. Daí o versículo 20 explica. O versículo 20 é um versículo, irmão, é um pequeno diamante aqui no meio desse lamaçal. No meio dessa lama tem um pequeno diamante, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Ou seja, não tem desculpa de as pessoas dizer que não creem em Deus. Deus deixou pegadas em todo lugar. Deus deixou impressões digitais em todo lugar. Deus deixou trilhas em todo lugar. Se você seguir essas pegadas, seguir essa trilha, você vai encontrar Deus. Então aqui fala os atributos invisíveis de Deus. Deus é espírito, os seus atributos são invisíveis. A bondade, a misericórdia, o amor, a luz, a glória, tudo é invisível. São os seus atributos. Esses atributos se resumem em duas áreas: no seu eterno poder. Poder, o poder da criação. Bem! Uma palavra e tudo se formou. E a partir daí o universo começou a se expandir, está se expandindo até hoje. As vias lácteas, a nossa via láctea está se expandindo, está se movendo. As galáxias estão se movendo, se expandindo. A formação de novas estrelas, as estrelas que estão morrendo, formando os buracos negros. O universo é uma coisa dinâmica. E quem que sustenta todas as coisas é Cristo através da sua palavra. É Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É Ele que impede que um cometa se choque contra a terra. Quando fala, um cometa passou aqui de fininho, um meteoro passou de fininho, algumas centenas de milhares de quilômetros. Astronomicamente falando, passou de fininho. Deus que mantém tudo nas suas órbitas. É Deus que faz a terra girar 24 horas por dia, no seu movimento de rotação. É Deus que controla o movimento de translação, 365 dias e um quarto.